Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, para a nossa reflexão de fé nesta noite. Deus falará com você, Deus falará com você, meu querido, que nos ouve por esta plataforma social. Deus tem uma palavra para o teu coração. Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. O título da leitura que queremos fazer diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante nas provações. Cristo é o nosso exemplo máximo. Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. Quantos já encontraram? Leiamos, pois, o que nos diz a biblioteca divina. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Temos lido Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4, e nós vamos orar nesse momento. Bendito é o nome do Senhor. Incline a sua cabeça, fale com o Senhor nesta hora, em oração. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Meu Deus e Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso e Criador dos céus e da terra, meu Pai, nós entramos na tua presença em oração, meu Deus querido santo, meu Pai, te pedindo, ó Deus, que esta palavra venha alcançar, meu Pai, os corações nesta noite, que esta palavra, meu Senhor da glória, venha trazer vida, venha trazer restauração, venha trazer cura, meu Pai querido e santo, trazer renovo, trazer esperança, meu Deus eterno, meu querido Deus, Senhor, ó Deus, que a tua palavra nessa noite, como semente, venha cair em boa terra, venha produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada, meu Senhor da glória.
para esta mensagem desta noite, né? Então, o autor dessa carta aos Hebreus é incerto, não se sabe quem foi que escreveu. Diz o autor ou o escritor aos Hebreus. Aí já foi tema, debate entre os catedráticos, os teólogos. Alguns chegam a pensar que foi o apóstolo Paulo, uma vez que as características são muito similares. Outros falam em Apolo, outros falam até em Barnabé, né? Mas a maioria dos expositores ficam ali entre Apolo e Paulo. Quem foi ou deixa de ser, não deve ser motivo de quietarmos ou especularmos. O que é importante é que seja qual for deles, é a palavra de Deus falando conosco. E esse escritor aqui da carta aos Hebreus foi um homem muito bom de Bíblia, um homem muito poderoso das Escrituras. Por isso que alguns chegam a pensar que foi Apolo, porque diz que Apolo, lá em Atos 18, era um homem poderoso nas Escrituras, né? Muito bom, muito conhecedor, certo? Diz alguns historiadores que Charles Darwin, antes de morrer, Charles Darwin é o inventor do livro A Origem das Espécies, da evolução, aquela crença de que o homem veio do macaco, que tudo evoluiu, que o mundo surgiu de uma explosão. Ele é o autor dessas ideias. Esse homem, antes de morrer, diz um dos seus biógrafos, que lá no quarto da sua mansão, ele pediu que viesse fazer uma oração por ele, e ele pediu que lesse o livro dos Hebreus. Ele chegou a dizer que se Deus não existiu, então o escritor dos Hebreus era um Deus, porque ele viu assim tanta profundidade, tanto entendimento desse livro, né, que ele chegou a falar isso aí. Mas sabemos que isto é inspiração de Deus, é inspiração de Deus. A sabedoria das Escrituras não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria do céu, é divina. Esse livro é um livro tão poderoso, tão tremendo, tão atual, apesar de ser o mais antigo, que muitos esforços foram feitos para acabar com esse livro, para tirar esse livro da história. Muitos ateus, muitos ditadores, reis, os César, os imperadores tentaram, mas nunca conseguiram, porque esse livro, ele é de Deus. Esse livro, conforme Moody, ele não nos foi dado para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Não existe ninguém formado na Bíblia, né? Pastor, eu sou teólogo? Não tem ninguém formado na Bíblia, porque aqui o conhecimento, ele se renova, certo? O homem pode se formar em ciência, em matemática, né? Se formar em ciências contábeis ou qualquer outra matéria, menos na Bíblia. Na Bíblia ninguém se forma, porque o conhecimento é divino, certo? Então ele diz no verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Essas testemunhas que ele se refere aqui são todos os do capítulo 11, um capítulo antes. Lembre-se que nunca se interpreta um texto sem ser à luz do seu contexto. Tem muitas pessoas que se embaraçam na interpretação bíblica porque eles pegam versículos isolados, o texto isolado. A Bíblia, ela se explica, se auto-interpreta, se harmoniza. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela mesma se auto-interpreta. Então as testemunhas que o autor se refere aqui é justamente o do capítulo 11. É Abel, é Noé, né? É Raabe, é Abraão, homens que venceram pela fé, certo? Homens que venceram pela fé. Eu quero dizer para
Nós temos que descobrir qual é a causa que nós temos que nos lançar sobre ela, que nós temos, se possível, dar vida por ela. Propósito, perspectiva de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Aí prossegue. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é esse peso? Peso são embaraços dessa vida, são coisas que em si não é pecado, mas você se apega tanto àquilo que aí se tornou peso, e aí esse peso lhe embaraça, esse peso é como teia de aranha, lhe prende e você não consegue andar, você fica embaraçado. Olhar o noticiário em rede social não é pecado, mas você fica lá 5 horas lá e não fica ali 5 minutos na Bíblia, aí está sendo peso sobre você, né? Quem mais eu poderia citar aqui? Está entre os amigos, não tem pecado assim, mas tem pessoas que estão tanto entre os amigos e esquecem do amigo maior que deu a vida por você, tá bom? Tem coisas dessa vida que são normais de fazer, mas se você focar só nelas, só naquilo, aquilo se tornou um peso para você, né? Se tornou um peso para você. E aí tem muitas pessoas que, por conta disso aí não tem mais tempo para Deus, aí não tem mais tempo para a Escritura, não tem mais tempo de se congregar, não tem mais tempo de se consagrar, não tem mais tempo de comungar na presença de Deus. E aí sabe o que ele diz? Diz assim: não, mas é porque eu não tenho tempo. Não, irmão, seria melhor dizer assim: nós estamos administrando mal o nosso tempo. Como é que as pessoas têm tempo para estar fazendo o que é errado? Como é que o viciado tem tempo para o vício? Como é que o viciado no Free Fire, quando era febre, tinha tempo para ficar 12 horas de relógio sem interrupta? Porque aquilo para ele era um foco, aquilo para ele era uma prioridade, né? Então só não tem tempo para o que não é prioridade. Por que você tem tempo para o seu trabalho e é pontual lá e chega e faz as coisas do jeito que a empresa diz para você fazer? Porque aquilo é prioridade para você. Então se nós não temos tempo mais para Deus, se nós não temos tempo mais para oração, se nós não temos tempo mais para a Bíblia, é porque deixou de ser prioridade em nossas vidas. Para o que é prioridade, a gente arruma tempo. Deixa você dizer para a sua namorada, ou para o seu namorado, ou para a sua noiva, se você pretende casar, passe uma semana sem falar com ele, ou sem falar com ela, ou sem mandar uma mensagem, porque você não teve tempo, para ver se esse namoro continua, se esse noivado continua. Porque ela não é mais prioridade para você. E eu vou dizer uma coisa aqui, tome atenção, por favor, tome atenção. Eu vou dizer uma coisa aqui. Muitas amizades que você tem hoje, se você tivesse o tempo para elas, mesmo que você tem para Deus, essas amizades não existiam mais. Então nós precisamos, louvado seja Deus, tirar esse peso. Nós temos que, louvado seja Deus, nos desviar do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado, essa palavra é desagradável, certo? Essa palavra que ninguém pode ouvir, pecado, mas existe. E o pecado é o culpado da tragédia da humanidade. Então, o que é o pecado, pregador? Seja mais específico. O pecado, entre outras coisas, é errar o alvo. Nós temos um alvo espiritual para acertar, que é obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, seguir os seus ensinamentos quando nós nos comportamos, seja em pensamento, palavra, ação, gesto, conduta, certo? Caráter, que foge à Escritura, nós erramos o alvo, nós pecamos. Então, nós precisamos nos embaraçar do peso do pecado que tenazmente nos rodeia. O pecado, ele sempre vai lutar para nos parar. E aí, como disse o escritor, o pecado, ele vai nos apartar desse livro, mas esse livro nos aparta do pecado.
cantor, não tem nada errado com isso. Desde que o pregador pregue a Bíblia e o cantor cante no saco. Porque tem muitas mensagens hoje que não é pregação do Evangelho. Vamos ser sinceros. E tem muitos hinos hoje, tem muitas músicas hoje que não é louvor a Deus. Então, mas se a pessoa que você segue lá, se a sua pregação está pautada na Bíblia, não tem nada de errado você seguir um pregador, você admirar um cantor, ter uma pessoa aí renomada como referência, não tem nada de errado nisso. Só que, mas o autor da sua fé, aquele em quem você tem que depositar a sua fé e olhar, é para Jesus. Porque eu sinto muito em dizer, aquele pregador que tanto você admira, infelizmente ele pode lhe desapontar, né? O cantor pode lhe desapontar, mas tem um, se você olhar para ele nunca vai desapontar, ele nunca vai lhe frustrar. Aleluia, é Jesus de Nazaré. Porque nele não tem erro, nele não tem pecado, nele não tem falha. Ele é o nosso sumo exemplo, é Jesus. Nós temos que olhar para ele. Hoje, eu falei aqui em referencial, mas hoje há uma crise de referência em todos os segmentos, religioso, político, principalmente político, né? Crise de referencial em religiões, viu? No meio evangélico, pregadores se demandando, viu? Escândalos acontecendo na igreja. Esse caso aí agora aí que eu acredito que todo mundo viu. Se fosse uma coisa que prestasse, era pouco se olhar, mas é escândalo, como é quebra-quebra e barraco, em especial dentro de um lugar chamado igreja. Aí pronto, aí bombou, viralizou. O caso lá da mulher que expôs lá o marido dela, que era o dirigente da igreja, o pastor, expôs perante a igreja e deu um quebra-quebra terrível, deu um negócio lá, escândalo, viu? Mas escândalo não é motivo para você desviar de Jesus. Não dá, não, Senhor. Naquele grande dia, Deus não vai aceitar esse negócio. Ah, Senhor, eu não me firmei, eu não fui ser crente, porque até pastor estava caído, porque até missionário disse que não, a salvação individual. Se eles estão indo para o inferno, não é obrigado a você junto. Se eles estão descendo para o abismo, não é obrigado a você junto. Se eles estão escolhendo se perder, não é obrigado a você ir. Jesus disse que os escândalos viriam. Ai daqueles por que vem. Pastor, mas o pregador não tem o dever de ser exemplo? Tem, mas nem todos são. Então olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que você não vai se frustrar, você não vai afundar, você não vai parar na caminhada se você olhar para Jesus. Você é o autor e consumador da fé. É Ele quem renova a nossa fé, é Ele quem te dá fé, é Ele quem alimenta a tua fé, é Ele quem aperfeiçoa a tua fé, é Ele o nosso único objeto de fé. O nosso objeto de fé não é a água ungida, não é o óleo da sorte ou da prosperidade ou riqueza, não é a toalha de expulsar enfermos ou de expulsar enfermidades, não é nada disso. Nosso único objeto de fé é Jesus de Nazaré. Se Jesus não for o suficiente para resolver o teu problema, nada mais nem ninguém poderá fazer nada por ti. Jesus é o nosso único objeto de fé, certo? Exemplo de perseverança. Ele diz aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual é a alegria? Jesus
Então nós precisamos, aleluia, nós precisamos olhar para esse exemplo que é Jesus de Nazaré. Ele não fez caso da vergonha, viu? O envergonharam, cuspindo, batendo, bofetada deles, ainda zombando, dizendo: profetiza, isto é o Cristo. Mas de nada disso ele fez caso. Ele suportou a vergonha, foi até o fim, viu, irmão? A missão dele era muito mais difícil que a nossa. Na verdade, era motivo de riso comparar a nossa missão com a dele. Perca a nossa cruz com a dele. Pastor, eu estou sendo provado. Pastor, eu estou passando dificuldade. Eu creio. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a sua aflição, o seu sofrimento e o meu é comparado com um pingo d'água no oceano do sofrimento que ele passou. Viu? A cruz dele é mais pesada. Viu? Então, se a cruz está pesada, não peça para Jesus diminuir o peso dela, ou não vá cortar um pedaço da cruz, porque ela tem a medida certa, conforme cantando a sofrer. Ela tem a medida certa. Viu? O que nós temos que fazer então? Orar para que Ele nos dê ombros mais fortes. Para concluir, considerar verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. A oposição dele foi muito grande. Olha, a oposição contra Jesus foi tão terrível que até inimigos se juntaram para tentar derrubá-lo. Viu? Os fariseus e saduceus e herodianos eram inimigos, mas eles se juntaram para tentar derrubar Jesus, para tentar prender Jesus. Viu? Então foi muita oposição. Foi a oposição do inferno, foi a oposição do inimigo das almas humanas, o arqui-inimigo da humanidade, o diabo, que não quer ninguém bem, que não quer ninguém salvo, que não quer ninguém na luz. A oposição foi grande. A dor foi indizível. A dor de Cristo é chamada de a dor excruciante, porque não tem tamanho, não tem como analisar o tamanho dessa dor. E ele sofreu por todos nós. Louvado seja Deus. Para que, aleluia, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então olha para Cristo. Ele sofreu. Ele é o nosso autor, ele é o nosso mestre. Glória a Deus. Se ele foi perseguido, seus discípulos também serão. Jesus disse uma certa feita: se ao pai de família, que é ele, chamar Beelzebul, quanto mais aos seus criados, aos seus domésticos. Agora tem muitos irmãos que na caminhada com Cristo, ele não quer ter perseguição na caminhada. Aí sabe que semente é essa aí? É aquela que caiu entre as pedras pedregais. Ela logo cresceu. Não, eu vou ser cristão, não, eu vou servir a Deus, não, eu vou pegar meu filho. Mas aí na hora que vem a perseguição por causa da palavra, aí a pessoa já se escandaliza e já abandona logo. Ou então também a semente que caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas quando ela cresceu, ela foi sufocada pelos espinhos. Sabe o que é isso? São os prazeres dessa vida, são a fascinação da riqueza e os cuidados desse mundo. Deixa a palavra infrutífera. Então nós precisamos amar Cristo e não, louvado seja o nome do Senhor, seguir o mundo em seu sistema. Então, meus irmãos, mesmo Jesus, o nosso sumo exemplo, mas também o autor vem dizer aqui no verso 4, para finalizar, ele diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, ninguém nunca derramou sangue de você por causa da sua fé em Cristo. Se tem alguém aqui que já levou uma bofetada ou uma pedrada ou alguma coisa de alguém, tirou sangue de você por causa de Cristo, do Evangelho, né? Você está com uma
quer abandonar Jesus. Por qualquer coisa. Não, irmão, da igreja me olhou com um olhar diferente. E aí você vai largar Cristo por isso? Não foi ele que morreu por você. Hoje, irmão, fulano lá no serviço, ele se levantou contra mim. Eu não sei mais se eu já sou crente, se eu sou crente mais. Às vezes por atrito em família, hoje por coisas banais. As pessoas estão abandonando o Evangelho, estão abandonando a Cristo. No primeiro século, sabe como era que alguns negavam a Cristo e desviavam do Evangelho? Era quando iam ser jogados nas arenas, para ser comido por leões, por feras, viu? Aí alguns negavam a fé, saíam da fileira para não ser comido pelos leões. E depois, esses que negavam, lá para ser jogado na arena, quando depois voltaram querendo se reconciliar, a igreja colocava eles em observação, saber se de fato eles queriam mesmo seguir a Cristo. Então hoje, irmão, as pessoas estão abandonando a Jesus por coisas banais. Então eu digo, fique firme na fé. Provação maior tem pessoas passando nesse momento. Tem lugares aí, ó, missionário aí, que nem pode falar de Jesus abertamente. Tem países que são hostis ao Evangelho. Você está aqui no Brasil, você tem liberdade para cultuar a Jesus de Nazaré. Então fique firme nessa carreira que está proposta. Fique de pé nesta hora. Fique firme na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para trás. Quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer voltar para Jesus. Se tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus. Olha, frequentar a igreja é importante, mas não salva. O homem tem que fazer uma aliança com Jesus. O homem tem que entregar a sua vida para Jesus. É preciso fazer um compromisso com Jesus de Nazaré. Tem alguém para renovar a aliança com Jesus? Glória a Deus. Nós temos aqui uma reconciliação. Tem mais alguém que quer renovar a aliança? Não é feio, não faz vergonha você aceitar Cristo aqui e se reconciliar aqui. Vergonha será quando ele voltar e o seu nome não for achado no livro da vida e ele dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Isso vai acontecer. Tem mais alguém nessa noite? Cadê a segunda pessoa? Então nós iremos orar. Glória ao nome de Jesus.